Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Graça e paz, estamos aqui em mais um programa Mulheres de Fé. Eita, que eu sei que você, mulher, que vai estar nos assistindo hoje, você vai se regozijar com uma palavra vindo direto do trono de Deus, falando sobre família. Olha que coisa maravilhosa, como nós precisamos, não é? Sermos instruídas por Deus acerca desse assunto tão glorioso, até porque a Bíblia diz que a mulher sábia que edifica a sua casa. Então existe uma parcela de responsabilidade muito grande da parte de Deus para as nossas vidas. E nós sabemos que o Salmo 127:1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que vigiam. O que isso quer dizer? Não adianta nós tentarmos, não é, mulheres, com a força do nosso braço, com as nossas palavras, com as nossas atitudes, sustentar a nossa família, se Deus não estiver envolvido. Mas eu quero te dizer, se Ele estiver envolvido, tudo na nossa vida fica mais fácil, não é verdade? Então, eu quero falar um pouco sobre essa sabedoria que nós, mulheres, precisamos, não é, ter dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas, a respeito da nossa família. Porque vocês têm percebido como o diabo ele tem feito um trabalho bem sutil, né, a respeito de família. Né? Nós sabemos que, eu percebo, não sei se você quando era pequena já passou por essa experiência, onde as nossas mães faziam aquele prato de papa bem gostoso, mas estava tão quente que não tinha como a gente comer bem no meio. A gente ia comendo, arrodeando assim. Você já experimentou isso? Comendo um prato quente, que a gente vai arrodeando, como dizia antigamente, comendo pelas beiradas, né? Então, o que eu percebo é que a família é um prato muito quente que Deus deixou aqui na terra. E eu percebo que o diabo não poderia atacar diretamente. Então ele começou, né, usando meios, usando formas de ir afetando a família. E ele começou pelas beiradas, né? Você lembra que as novelas, a televisão brasileira, ela contribuiu muito, não é, a respeito dessa questão do diabo se infiltrar dentro das famílias, com novelas, por exemplo. Você lembra quantas vezes nós estávamos de frente a uma televisão assistindo uma novela e torcendo para que o marido deixasse aquela mulher, que era uma megera, para ficar com aquela lindinha, que era tão boazinha. E mesmo tendo um padrão cristão, mesmo não concordando tantas vezes, meninas, com divórcio, com isso, com aquilo, mas a gente se pegava concordando com uma situação que nos era apresentada. E com isso, o diabo foi colocando essa sutileza do divórcio dentro dos lares, dos nossos lares, né? Tentando mostrar para nós que isso era uma coisa tão comum, que era tão comum casar e se descasar. Poxa vida, se a atriz da televisão faz isso, né? E quantas vezes nós não copiamos modas de novela, né? O brinco que a atriz usava, a roupa que a atriz usava, o corte de cabelo da atriz, não era assim. E de repente, queridos, isso era uma sutileza, né, do império das trevas, dizendo, poxa vida, se eu uso o brinco da atriz, então eu posso me separar como ela se separa, não é? Eu posso ter o mesmo estilo de vida que ela tem. E tudo isso, queridas, era uma forma do diabo ir arrodeando as nossas famílias para que essa questão do divórcio ficasse tão comum no nosso meio, né? Ao ponto de mulheres já casarem assim, se não der certo eu me separo, né? A gente percebe que aconteceu muito isso. Depois a gente viu que a televisão começou a afetar muito a questão dos jovens,
né, na questão do sexo sem compromisso, né? Então a gente começa a assistir aquilo, é uma coisa assim que parece que a princípio nos dá um impacto, mas como se a gente fosse se acostumando com a coisa. Aí daqui a pouco a gente vê hoje como a mídia tem focado na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, ao ponto, amadas, de quererem hoje deixar que uma criança defina qual é o seu sexo. E tudo isso, qual é a finalidade? Afetar famílias. Mas o que é que eu quero te dizer, baseada no Salmo 127:1? Se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que vigiam. Ou nós deixamos a palavra de Deus edificar os nossos lares, a criação dos nossos filhos, né, a forma como a gente se comporta, ou o nosso trabalho será em vão, porque tem um trabalho feito por trás. E nós precisamos entender, amadas, que Deus, ele é o autor da família. O autor da família não é a Rede Globo, não é os políticos, não, o autor da família não é Marta Suplicy, não é Jean Willis, não é nada disso. O autor da família é Deus. Deus foi o autor da família. É o autor da família. E você sabe de uma coisa? Que quem faz algo é quem tem capacidade e autonomia e autoridade para dizer como é que funciona. Você sabe que equipamentos eletrônicos hoje, eles vêm com selos de garantia. Por quê? Porque eles criaram, eles sabem como conserta se der algum problema. Eles criaram, eles sabem exatamente como funciona, não é? Ao ponto de que eles estão colocando selo de garantia. Por quê? Porque se você não for para uma oficina especializada e levar para outro tipo de oficina e violarem um selo de garantia, você perde toda a garantia do equipamento. O que é que eu quero te dizer com isso? Deus é o autor da família. E, querida, sabe quem é que tem autonomia para nos instruir acerca de criação de filhos, acerca de como lidar com o marido, acerca de como funcionar dentro da nossa casa? É aquele que criou a família, é Deus. É a palavra de Deus que tem esse respaldo de nos instruir, de nos conduzir, de nos guiar, para que a gente não possa estar achando que as coisas naturais, né, que nos envolvem têm um peso muito maior nos dias de hoje. Né? Mas todo mundo funciona assim, mas todo mundo está em linha com a palavra, né? Todo mundo está pensando como Deus pensa. É isso que nós precisamos entender. E é uma mulher sábia que faz diferença dentro da sua casa, buscando entendimento dentro da palavra de Deus, de como criar seus filhos, de como tratar o seu marido, de como se submeter. E uma coisa que a gente percebe muito é que quando mulheres vão casar, elas estão tão preocupadas com o enxoval, cama, mesa e banho. Aquela coisa bem natural. Apartamentos tão bem preparados, casas tão lindas e que, sabe, casamentos que duram tão pouco, porque de repente o enxoval está tão perfeito. Mas durante 6 meses de casamento estão jogando umas coisas do outro pela janela. Não sei se você já presenciou isso. Mas por que isso acontece? Porque as pessoas estão preocupadas demais com o aspecto natural do casamento. A casa, né? O ambiente em que eles vão morar. E não estão nem um pouco interessados em fazer um enxoval espiritual para entender o que é que uma mulher de Deus, como é que ela funciona dentro de um casamento, como é a atitude dela para com o marido e para com os filhos, não é? Qual é a atitude do homem dentro de um lar, qual é a responsabilidade dele, o que Deus atribui para cada um fazer. E aí, às vezes a gente se perde nisso, em estar ligado muito com o contexto físico e esquecendo as leis espirituais que regem um casamento que está escrita na Bíblia. Então, eu quero chamar a sua atenção hoje, não é? Para esse contexto de família, não é? Como você tem se comportado dentro da sua casa? Está mais relacionado com os padrões da televisão, da mídia, ou com os padrões que Deus estabeleceu há tanto tempo atrás? Sabe, mulheres, Deus não só criou o casamento, essa instituição família, como Ele verdadeiramente defende a família. Se nós estivermos interessados em
família, Deus, ele tem a palavra e o Espírito para pegar junto conosco e trazer para nós a sabedoria que nós precisamos. E verdadeiramente nós precisamos estar focados nesse assunto tão poderoso, né, que é família. Eu não sei se você tem percebido a dificuldade que as mulheres têm hoje de se submeter aos seus maridos. Não só dificuldade de se submeter, mas até de ouvir acerca desse assunto. Por quê? Porque submissão para algumas mulheres é algo prejudicial. Mas você sabe de uma coisa, menina? Quando Deus criou a submissão, Ele não criou pretendendo nos prejudicar. Quando a Bíblia diz assim, mulheres sejam submissas aos seus maridos, você acredita comigo que Deus nunca ia te pedir algo que te fosse prejudicial? Mas Ele só te pede aquilo que vai te beneficiar, aquilo que vai te abençoar. Não é verdade? Porque Deus não tem nenhum interesse em nos boicotar, em nos fazer um capacho. O interesse de Deus nas nossas vidas é nos proteger. Então, a submissão da mulher na mente de Deus está nesse contexto da mulher estar protegida debaixo de uma autoridade, não é? Que é o marido, né? Aquele homem, aquele sacerdote. E uma mulher sábia, ela sabe como se colocar nesse contexto, não inferiorizada, porque submissão não é te inferiorizar. Submissão é preservar o espaço de mulher que Deus tem para você dentro do casamento, né? Porque nós sabemos que é o homem que vai responder por essa missão do casamento, porque a mulher tem uma submissão. A missão da mulher é inferior, ela é ajudadora. E nesse contexto de Bíblia, nós percebemos, mulheres, o quanto é importante esse auxílio, né, da parte de Deus através de nós dentro da nossa casa. Eu sei que você sabe o quanto você pode influenciar seu marido, o quanto você pode influenciar seus filhos, né, nesse contexto de família, porque Deus deixou a mulher para isso. Quando Deus criou a mulher, Ele disse, eu vou fazer da mulher uma auxiliadora, uma ajudadora, uma influenciadora. Por quê? Porque Deus queria que, através de nós, Ele pudesse trazer vida aonde não tinha vida, Ele pudesse trazer através de nós a influência que os nossos maridos precisam. Mas uma mulher, para ser uma influenciadora, nós entendemos que ela precisa estar conectada com o Pai Celestial, né? Com a sabedoria do alto. E por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica. Porque de onde vem essa sabedoria da mulher sábia, se não do próprio Deus, se não das Escrituras, se não da palavra, né? Então, como nós precisamos estar focadas nas coisas certas e corretas, para que a gente possa ser dentro da nossa casa, essa voz. Mulher, dentro da sua casa, você é uma voz, não é um eco. Você é a voz de Deus dentro da sua casa, trazendo a influência que os nossos familiares precisam. Não é verdade? E aí, simplesmente, você lembra quando o diabo, né, a serpente, ela chegou no Jardim do Éden para influenciar o homem para cair? Você sabe que a influência de Lúcifer, da serpente, do diabo, de Satanás, como você queira dizer, não foi diretamente para o homem, ele procurou a mulher. Por quê? Porque Satanás é uma influência espiritual, mulheres. E como um espírito, ele sabe o que Deus criou para funcionar. Aquilo que Deus criou para funcionar, funciona. E se Deus fez a mulher para ser uma auxiliadora, uma influenciadora, eu acredito que o diabo, ele foi esperto o suficiente para pensar nisso. Bom, se há mulher que influencia, se eu conseguir chegar até ela, né, se eu conseguir ganhar ela, eu ganho Adão. E foi exatamente por esses meios. E sabe, mulheres, deixa eu te dizer uma coisa. Se o espírito correto consegue ganhar a nossa influência, a nossa atitude, a nossa boca, nós vamos ganhar os nossos maridos, os nossos filhos, nosso pai, mãe, enfim, toda a família. Porque o interesse de Deus na vida da mulher como influenciadora é alcançar a família de um modo geral, né? O sangue do Cordeiro, ele não foi derramado para alcançar você sozinho. Lá na antiga aliança, que são as sombras do que ia vir acontecer hoje na nova aliança,
Quando Deus falou com Moisés, Moisés derrama o sangue de um cordeiro por família, mostrando que o sangue do cordeiro ia ser derramado para a família, não para uma pessoa isolada. Então, se você já foi alcançada pelo sangue do cordeiro, eu quero te dizer uma coisa. O sangue do cordeiro não alcançou você individualmente, mas foi para alcançar a tua família. E é essa influência que Deus precisa encontrar em você para alcançar toda a sua família. E aí o que aconteceu naquele contexto? Lá de Gênesis, quando Satanás conseguiu alcançar a atenção da mulher para influenciá-la, ao ponto dela influenciar Adão. Ali nós sabemos que a mulher foi influenciada pelo espírito errado, mas Deus te fez para ser influenciada pelo espírito correto. Então, simplesmente, eu quero que você se abra para essa influência do espírito, para a influência da palavra. Nós não precisamos, mulheres, estar perdidas no tempo e no espaço, sem saber como nos conduzirmos dentro da nossa casa. Porque nós temos um aio, nós temos um guia, nós temos uma ferramenta poderosa, chamada Bíblia Sagrada, para nos instruir em toda a influência que nós precisamos. A Bíblia diz que, se nós quisermos sabedoria, devemos procurar do alto. E que nós devemos comprar e buscar conhecimento e sabedoria com aquilo que nós temos de mais precioso. Então eu quero te influenciar nessa tarde a procurar uma mulher de Deus, a deixar de procurar as instruções que você precisa para o teu lar, procurar conselhos de pessoas mundanas, de pessoas que não conhecem Bíblia, que não conhecem o contexto familiar que Deus tem para você. Mas sabe, eu sei que aonde você está, existe uma mulher de Deus que pode te aconselhar na palavra, te aconselhar debaixo da inspiração do Espírito, em toda a necessidade que você tiver, em toda dificuldade que você tiver. E eu quero dizer uma coisa para você, mulher. Os seus filhos são a herança do Senhor. Herança é algo bom, é algo precioso, não é? Eles são fruto do nosso ventre, é galardão, é presente de Deus para as nossas vidas. E tudo que a gente precisa é estar mergulhado na palavra de Deus, só para saber conduzir. A palavra de Deus, ela funciona como trilhos, não é? Pense num trem onde não tem trilhos. Para que serve o trilho? Só para o trem passar, fluir pelo caminho correto. Então, a palavra de Deus, ela funciona na nossa vida como esses trilhos, aonde verdadeiramente as coisas só vão fluir. Se você colocar a palavra de Deus na sua vida como um trilho, a sua família simplesmente vai seguir, vai fluir, não é? Esse trilho que é a palavra de Deus, para chegar exatamente aonde Deus quer que você chegue, juntamente com o seu marido, seus filhos e todos os seus familiares. Raabe foi uma mulher que nós sabemos que Raabe era uma prostituta, Uma mulher aonde era a vergonha da família, vamos dizer assim, Mas um dia, Raabe decidiu, rapaz, eu vou dar atenção. Ela já tinha ouvido falar alguns feitos de Deus. E quando ela ouviu falar dos feitos de Deus, ela pensou, sabe, eu vou dar atenção a esse que anda fazendo coisas grandes no meio desta terra. E porque Raabe decidiu dar atenção a Deus e pegar junto com Deus para livrar os espias, sabe, naquela época, tantos anos atrás, até antes de Jesus vir, Deus simplesmente mudou a vida de Raabe, ao ponto de Raabe alcançar toda a sua família. Porque quando Deus disse que ia beneficiá-la, porque ela decidiu dar atenção a Deus, Raabe disse, eu só faço isso se minha família estiver inclusa nesse plano. Então ela pensou na família dela, e porque ela pensou na família, Deus não só tirou Raabe daquela situação difícil, mas simplesmente beneficiou toda a sua família. Eu quero dizer, no dia que você decidir dar atenção à palavra de Deus nesse contexto de família, eu quero dizer para você que o seu galardão é toda a sua família nos caminhos do Senhor, e você vai dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. E sabe, mulher, por causa de uma atitude sua, simplesmente a tua família vai se dar muito bem às tuas custas, por causa de um foco, por causa de uma direção, por causa de uma visão tua para a palavra de Deus.
Então, como é importante a decisão de uma mulher, no sentido de dizer assim, eu quero ver o que Deus diz a esse respeito. Eu quero ficar com o que Deus fala a esse respeito. Eu quero focar no que Deus diz. E simplesmente todas as coisas conduzem, né? A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você ama a Deus e dá atenção à palavra de Deus, eu tenho certeza que você será alcançada de uma forma poderosa, juntamente com toda a sua família. E é sabedoria da nossa parte, meninas, procurar de Deus o que Deus tem para nós nesse momento. Então, sabe, forme dentro da sua casa essa atmosfera de lar, não é? Nós sabemos que casa, ela é composta de... A casa é só o físico, né? Nós sabemos que uma casa ela pode ser construída de tijolo, de madeira, de papelão. O que alguém quiser, ele pode construir uma casa. Porque casa é a estrutura física. Mas lar é um ambiente que funciona dentro dessa casa. Lar, essa palavra lar se dá ao clima espiritual que flui dentro dessa casa. Seja ela um palácio, seja ela dentro de uma favela. Lá é esse ambiente. E quer saber se você tem verdadeiramente um lar? Viaje para um motel 5 estrelas, all inclusive. Passe 5 dias para ver se você não tem saudade do seu lugar. Ainda que não seja naquele nível, naquele patamar que você está. Mas você sente saudade da sua cama, do seu travesseiro, do seu ambiente, da sua comida, do seu café. Não é verdade? Por quê? Porque quem tem um lar, não importa o ambiente maravilhoso que ele desfruta, ele tem saudade daquele clima espiritual que tem dentro daquela casa. E você sabe que esse clima espiritual, eu acredito que 70% desse clima espiritual é promovido por mulheres sábias, que sabem edificar a sua casa sobre a palavra, porque uma mulher conectada com Deus, com a sua palavra, com o seu espírito e com a sua unção, não tem como não mudar o ambiente em que ela está. Porque mulheres, Jesus certa vez disse, quando você orar, diga, seja feito aqui na terra como é feito no céu. E se Jesus falou isso, é porque nós podemos promover aonde nós estamos um clima de céu aonde nós estivermos. E eu quero dizer para você que você pode promover dentro da sua casa um clima de céu dentro do seu lar. Então, eu quero verdadeiramente trazer para você essa consciência, essa instrução, né? Para que você possa se conectar com Deus, com a sua palavra, para que você possa congregar, para que você possa buscar em Deus tudo aquilo que Deus tem para você, para que dentro do seu lar, na criação dos seus filhos, no seu casamento, no relacionamento com seus familiares, com seus parentes, seja como Deus planejou em sua palavra, e verdadeiramente você vai desfrutar de céu aqui na terra. Esteja condicionada a essa palavra, né? Sabe que um ar-condicionado, por que é ar-condicionado? É porque aquela máquina foi condicionada a promover um ar, uma atmosfera que não tem lá fora. Então, quando você está num ambiente com ar-condicionado, você está num ambiente onde o clima daquele lugar é diferente do clima que está lá fora. O que é que eu quero te dizer com isso? Se você estiver condicionada a uma vida com Deus, a uma vida na palavra, você vai promover dentro da sua casa um clima espiritual que não tem no mundo, que não tem, né, em determinadas casas, em determinadas famílias, mas condicionada à palavra de Deus, você vai promover dentro da sua casa um clima de céu aqui na terra. E os seus filhos serão benditos do Senhor. A Bíblia diz que feliz o homem, né, que tem uma mulher que se senta numa mesa, porque uma mulher sentada na mesa ao redor com os seus filhos, é glorioso isso. Olha o plano de Deus para a sua vida. É estar em contexto de família. E a Bíblia diz também que a geração dos justos são poderosos nessa terra.
E mulheres, os seus filhos são poderosos nessa terra. Não importa onde eles estão, o que eles estão fazendo. Se a Bíblia diz que eles são poderosos, eles são poderosos. E a tua sabedoria vai trazer os teus filhos para viver dentro e debaixo deste poder. Se você for uma mulher de oração, você vai conseguir influenciar muitos. Porque, sabe, muitos podem até se desviar de você e da sua presença. Mas é impossível alguém se desviar das orações que você faz. Porque pessoas se desviam da minha presença, mas nunca das minhas orações. Então eu quero deixar essa instrução para você a respeito de família, não é? Ore a Deus, busque instruções, coloque sua família mesmo em oração diante de Deus. Né? Eu nem digo pague um preço, porque a oração não é um preço que se paga, é um prazer que se tem, né? De estar na presença de Deus, buscando sabedoria e instruções para aquilo que Ele quer para as nossas vidas. Então tenha prazer de estar diante de Deus, né? Honrando e respeitando a família que Deus te deu. Amém, mulheres? Então é essa palavra, essa mensagem que eu quero deixar para você. E eu quero orar nesse momento por sua família, pelos seus filhos, pelo seu marido, né? Não importa o contexto de família que você esteja, existe um poder operando hoje aqui, né? Existe um poder, né, que vai além dessa televisão, que vai além dessas câmeras. Existe um poder, queridas, que te alcança. É o poder de Deus, porque Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele está aqui nesse estúdio, mas Ele está aí dentro da sua casa, do seu quarto, da sua sala, para liberar o poder que você precisa nesse momento para a sua família. Então eu quero que você se apegue a essa palavra em fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas se você tem fé, o próprio Jesus diz, tudo é possível ao que crê. E se você crer comigo, nesta oração, eu quero te dizer, coisas irão acontecer dentro da sua família. Então, eu quero orar com você nesse momento. Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu oro agora com essas mulheres que estão conectadas comigo agora, ou até homens que decidiram assistir esse programa, que estão em situações difíceis na criação dos seus filhos, lidando com os seus maridos, com as suas esposas, com pai, com mãe. Pai, eu coloco essa situação diante de Ti, porque nós entendemos que família nasceu no Teu coração. Tu és o autor da família e Tu não só tem interesse, Pai, em formar a família, mas você tem interesse em intervir e em trazer um clima de céus para dentro da nossa casa. E agora, pela fé, nós chamamos a Tua instrução, nós chamamos a Tua sabedoria, nós clamamos a Ti por um socorro bem presente agora dentro dessas casas. Pai, eu clamo a Ti, porque Tu és o socorro bem presente na hora da angústia. E todos aqueles que estão angustiados nesse momento, por causa de filhos, por causa de maridos, eu chamo agora, eu clamo por esse socorro do alto, em nome de Jesus, porque Tu és a nossa fonte eterna de provisão. Eleva os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, e tudo aquilo que neles há. Obrigada, Pai. Muito obrigada, porque eu creio no sobrenatural. Eu creio no milagre acontecendo, porque milagre é uma parceria entre mim e Ti. E onde essas mulheres estiverem, essas pessoas que estão, eles serão agora parceiros em crer nesse milagre se manifestando em o nome de Jesus. Então, sejam abençoadas com essa palavra, com essa oração e na prática dessa palavra, em nome de Jesus, e até o próximo programa.